Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Plenitude. Tudo que você sempre quis saber sobre plenitude, mas não tinha para quem perguntar. Eu sou o Pedro Mazilo, estou aqui com o Eduardo Alexander, idealizador do projeto As 5 Plenitudes, e aqui nós vamos discutir, debater, explicar, responder perguntas e tirar dúvidas sobre esse projeto. Para fazer uma pergunta, basta ligar para o telefone que está aparecendo no seu vídeo, aqui. Nós atendemos aqui. Alô, Pílulas de Plenitude. Qual a sua pergunta? Ok, pode deixar. E aí, qual é a da noite? A pergunta foi se você pode explicar mais sobre a plenitude de propósito e qual a relação que essa plenitude tem com a saúde pessoal, que essa pessoa falou que não está entendendo nada sobre plenitude de propósito. Plenitude de propósito, boa. Olha só, vou começar pelo que está na moda, fácil de entender, né? Tem um monte de livro aí sobre propósito de vida, coaching e esse tipo de coisa. É por aí, mas não para aí. Então vamos pensar o seguinte. A gente está falando dessas substâncias. Em geral, quem está ouvindo do lado de lá nunca vai para que substância é essa, né? Que porcaria é essa? Então pensa assim. Você não vai poder ver a substância, mas é como se você estivesse andando na mata, na selva, e você visse a pegada de um bicho. Você sabe que passou um bicho ali. Você sabe que o bicho está ali, você não consegue ver o bicho, mas você sabe que ele passou. Então a mesma coisa a gente vai tratar as substâncias. Para você enxergar a substância em si, precisa um treino de olhar, precisa um treino educativo. Mas você pode enxergar a pegada da substância. Então, tem dias que você acorda, levanta da cama e você quer viver. Você olha para a vida e fala, cara, a vida é muito bacana e eu preciso fazer alguma coisa boa dela, eu tenho um monte de planos para a vida. Não é? E tem dias que você acorda, levanta da cama e você fala, para que serve isso? Para que serve essa existência? Dá para eu voltar de algum lugar para onde eu vim que não é esse? Não é? E aí você vai buscar alguma substância para te tirar da cama. Né? Se você for um cara light, você vai pegar café, vai beber quilos de café, né? O café vai dar aquele shot de energia e você vai lá. Né? Então, você não pode ver a substância, mas você sabe que naquele dia primeiro que eu falei, você estava cheio daquela substância e nesse segundo dia você estava vazio daquela substância. Entendi. Tá? E o que é o café? É uma planta, né? Tá, mas naquele momento o café era a busca por algo que estimulasse a expressão dessa substância, por algo que estimulasse eu tenho vontade de viver. Entendi. A sensação de vontade de vida é mais uma pegada, é uma pegada mais externa dessa substância. O desejo de viver uma vida que tenha propósito é uma pegada mais profunda. Então tem a ver com essa ideia de propósito de vida ou da construção de uma vida que tem um propósito profundo. Qual é o propósito profundo da vida? Qual é o seu? Aumentar a sua conta bancária? Não é o propósito profundo da minha vida, mas eu estou sempre tentando fazer isso. Mas é um propósito profundo para muitas vidas. Sim. Não é? E esse propósito profundo para essas muitas vidas será que é suficiente para de fato crescer essa substância e trazer a nutrição? Aí só conversando com eles, né? Só conversando com eles. Você acredita que é possível que alguém que tenha como propósito de vida aumentar a sua conta bancária realmente cumpra um propósito de vida? Acho difícil. Vai deixar muita coisa de fora, né? Eu acho, e é um pouco dessa ideia, né? O meio material para você viver a vida, ele não pode ser um fim de propósito. Ele é um meio para que os propósitos se manifestem, para que você possa manifestar melhor e ter mais oportunidades de viver propósitos. Então, nesse sentido, o dinheiro não é um fim em si. Né? Ele é um meio que pode proporcionar. Na minha história, enquanto professor, enquanto terapeuta, eu já vi duas situações muito
que são as piores situações para você desenvolver propósito, a substância. Ou se você é muito pobre ou se você é muito rico. Se você é muito pobre, você não tem como mover recurso nenhum. Se você é muito rico em geral, tá? Essa, claro, exceção, calma. Tem exceções em ambas as situações, né? Existe uma capacidade de acomodação, que seria assim: eu não preciso fazer essa coisa, eu não preciso lutar. A minha vida está resolvida, assim, ela está materialmente resolvida. Entendi. Então a busca por um propósito, ela é uma busca constante na vida, como a construção dessas substâncias, né? As medicinas vitalistas, elas falam da vivência da vida enquanto um processo diário, em que você, a cada dia, vai definir se você vai acumular mais daquelas substâncias e, portanto, acumular mais saúde, ou você vai se afastar delas e acumular ou ir na direção de um adoecimento. Então, o que mais que eu posso falar sobre propósito hoje? Ele se manifesta nessa questão de uma vontade de vida. Ele tem a ver com um tipo de vitalidade, né? Antigamente se falava vitalidade original, é uma possível tradução. Porque essa vitalidade original, ela é a expressão da vitalidade mais profunda, né? É um tipo de vitalidade que ele tem a ver com o propósito para a existência. Então pensa bem, o ponto fundamental dessas medicinas é entender que a ativação do propósito para a existência é extremamente determinante para a saúde ou doença. É como se fosse a vitalidade de todas as vitalidades. É a vitalidade de onde toda outra expressão vital vem. Se essa não está ativada, todas as outras vão estar num estado de menos energia. Entendi. Então a plenitude de propósito dentro dessas 5 plenitudes, ela tem uma importância... É uma importância fundamental. É difícil dizer se teria hierarquia entre elas. Vocês gostam de perguntar sobre hierarquia. Mas se tivesse, eu diria que a de propósito é uma das principais. É a principal, nesse sentido. E eu lembro que quando eu estava, antes de eu entrar para a faculdade, vários amigos meus, metade das pessoas assim na minha turma, tipo, não tinham a menor ideia do que eles iam fazer na faculdade. Assim, né? Você acha que existe uma dificuldade, às vezes, das pessoas encontrarem um propósito, alguma coisa que vá trazer alguma satisfação para elas, uma realização? Eu acho que esse é um tema fundamental. E é um espaço onde medicina e educação precisam conviver, né? Porque você tem práticas terapêuticas que podem te empurrar na direção da ativação desse sentimento de propósito, né? Ela está explícita em alguns textos médicos. Então, quando você entra no texto médico chamado que deu base à farmacologia da medicina chinesa, você vai ter lá que a classe mais alta de substâncias medicinais é a classe que tonifica o propósito, o que tonifica a vontade de vida, nesse sentido. Então, você pensar que a farmacologia hoje em dia ela é mensurada em eficácia pela capacidade de tirar o sujeito de uma determinada doença, né? Antigamente ela era mensurada pela capacidade de promover um propósito para a vida dos sujeitos, de ativar a sensação, a substância do propósito de vida, né? E só isso já leva a gente para vários questionamentos, entende? Mas a sociedade ela não está preparada para uma educação profunda nesse local, mas você tem pessoas do meio religioso / espiritualista escrevendo livros sobre o assunto, que enxergam, né, essa questão do propósito como uma questão da alma que encarna e etc. Você tem pessoas da psicologia abordando isso por orientação vocacional, por exemplo. Você tem pessoas do coaching que, em geral, abordam um aspecto mais prático. Tem coachings que são coachings mais profundos e tem coachings que são coachings mais práticos, no sentido, como é que você vai realizar essa parte da sua vida e até chegar num negócio que te organize. E é legal, é importante que tenha isso, né? Mas o ponto que eu diria que as medicinas podem trazer, além de um olhar educativo,
é nessa função de fazer despertar a tal da energia vital. Porque para mim aí é onde está o verdadeiro problema, que nenhum desses processos que aparece na sociedade, na minha percepção, dá uma resposta adequada. É porque é uma energia que está latente, desacordada. É como se você tivesse uma bateria que ela está desligada. Você precisa plugar os fios e ligar. Enquanto você não plugar os fios e ligar, todas essas perguntas que se faz sobre quem sou eu, qual é o meu propósito, não fazem sentido. Elas não vão fazer sentido porque elas só podem... elas só vão ter uma resposta depois que acordar um tipo de energia no corpo. Entendi. E é isso que a maior parte das pessoas hoje não compreende sobre o processo dessa plenitude. Quase todos os processos são supermentais, alguns são mais intuitivo-emocionais, mas quase nenhum toca no ponto de que precisa, antes de tudo, uma energia ser desperta. Entendi. Que eles chamavam de energia original ou vitalidade original antigamente. Entende? Então você pode gastar muito tempo nessa pergunta: quem sou eu, o que eu vim fazer, e não ter resposta. Ou passar a sua vida experimentando, o que é válido, é melhor do que não fazer nada, entende? Mas eu acho que se houvesse uma educação, é uma educação que a gente quer trazer nesse canal, né, e nos nossos projetos educativos, que falasse: espera aí, não basta você perguntar de cima para baixo ou da consciência para o corpo. O corpo precisa manifestar aquela capacidade vital para a sensação de propósito surgir, para ela ser elaborada em palavras, do sentido: caramba, eu gosto de fazer aquele tipo de coisa, isso me dá a sensação que a vida vale a pena. Interessante. Ok, então esse foi mais um Pílulas de Plenitude. Obrigado por assistirem e até a próxima.